Vamos fazer coelhinhos lindos e fofinhos sem costura. O tecido que eu utilizei é esse plush. E aí eu vou precisar de um molde de coelho. Esse aqui até tinha uma orelha que eu tirei e também tirei o rabinho. E nós vamos precisar também de uma outra orelha. Então nós vamos fazer 2 moldes de cada. O tecido eu deixei mais ou menos com 1,5 centímetro a mais. E aí vou colando na bordinha do molde. Importante lembrar que a gente não deve espichar muito o tecido. É bom deixar ele com uma folguinha, porque depois a gente vai colocar o enchimento. Vamos fazer esse processo em 2 moldes. Lembrando que um vai ser contrário ao outro, porque depois a gente vai unir as 2 partes. Agora eu já começo a colocar um pouquinho de enchimento na orelha, porque senão depois fica bem difícil da gente colocar o enchimento somente na orelha. Então eu faço por partes. Vou continuar colando e deixar uma abertura para a gente colocar o restante do enchimento. E aí, gente, nós vamos colocar enchimento nessa abertura somente o suficiente para deixar ele bem fofinho. Por isso que eu falei daquela folga no tecido para não deixar muito espichado. Porque como a gente vai colar uma parte na outra, ele não pode ficar muito rígido. Agora eu fecho a abertura e essa parte já vai estar pronta. E a próxima parte é a orelha que a gente deixou já forradinha. Lembram do molde que eu falei para vocês? Então agora a gente cola essa orelha no coelho. Coloquei enchimento também nessa orelha que eu forrei, só que é bem pouquinho. Agora é só colar a orelha no coelho. Isso nós vamos fazer nas 2 partes e depois a gente vai unir e vamos transformar ele num coelho só. Então, com cola quente, cuidando para não colocar demais, senão vaza. E aí a gente vai colocando conforme a necessidade. E olha só, gente, que fofinho já tá ficando. Fiz um pompom com o próprio tecido para fazer o rabinho do coelho. É aquele pompom que a gente corta um círculo e faz um franzido. Já venho costurando os olhos, mas lembrando que você pode utilizar aqueles olhinhos que são colados. Então eu vou costurar, vou arrematar no nariz, que é onde eu vou fazer a colagem do nariz, que eu vou utilizar uma pupila para fazer o nariz, mas também poderia ser um bordadinho com a própria linha. E olha que fofinho que ficou. Eu coloquei um lacinho para ele ficar mais charmoso, aliás, um laço triplo. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia de fazer coelhinhos sem costura. Aguardem que eu vou trazer decoração com esses coelhos.